Então ele volta a argumentar porque Jesus não foi uma mera construção, não foi um personagem construído por quem escreveu a Bíblia. Ele existiu. E aí ele fala assim, Cristo não poderia ter sido fruto da criatividade intelectual de algum autor. E por que ele fala isso muito bem? Ele fala assim, ele vai argumentando, ele fala, olha os discípulos de Jesus, com todo respeito, mas eles não teriam capacidade criativa e nem intelectual para escrever o que Jesus falou. Porque as formas como Jesus rebatia algumas vezes não seriam, nós seres humanos jamais pensaríamos em rebater daquela maneira. Então como é que eles criariam aqueles diálogos? Sim. Esse é o primeiro ponto da argumentação dele. O segundo ponto da argumentação dele é em relação àquilo que a gente já falou, aquelas pequenas diferenças que existiam entre as histórias. Se Cristo fosse um personagem, em todas as histórias, aquela característica de Cristo permaneceria. E a gente percebe pequenas alterações justamente pelos pontos de vista que são diferentes. Você queria falar alguma coisa? Sim, ele fala aqui, o Cury, como um ex-ateu, ele diz que o ateísmo era resultado da indignação contra injustiças, incoerências, discriminações sociopolíticas cometidas pela religiosidade reinante em determinada época. Aí ele fala de Voltaire, de iluminismo, enfim, mas ele traz aqui que o ateu, muitas vezes ele é ateu porque ele tem um ranço contra a instituição religiosa e contra as injustiças da sociedade. Mas ele nunca, de fato, estudou Jesus. E aí ele busca esses pontos, como, por exemplo, eles têm uma discordância aqui, estão falando coisas diferentes. Dizendo como se isso fosse um motivo para falar que a Bíblia inteira é anulada. Mas não, é só o ponto de vista, como você falou no começo. Por exemplo, vamos falar, a gente vai sair daqui e vai para minha casa, por exemplo. Vamos falar sobre o percurso que a gente fez. Eu posso comentar sobre um cara que estava bem vestido de terno no caminho, um cara que estava com a camisa do Brasil, porque eu estou jogo do Brasil. A gente vai parar no shopping para almoçar, por exemplo. Eu posso comentar que eu gostei da batata frita e você vai comentar que você gostou do hambúrguer. Ou outra, você vai estar dirigindo, então você vai reparar em quantos faróis vermelhos a gente parou e eu vou estar olhando as lojas que a gente passou. Exato. Então não significa que você está mentindo ou que eu estou mentindo. Só que nossos pontos de vista, nossa análise do percurso é diferente. Exatamente. É só isso. E aí ele coloca justamente as diferenças nas biografias de Cristo sustentam a história de um personagem real. E aí ele fala a personalidade de Cristo, a maneira como os evangelistas descrevem Cristo é inconstrutível pela imaginação humana. Se esses homens não tivessem visto ou ouvido quem viu, a mente humana jamais seria capaz de construir essas ocorrências de Cristo na cruz, de Cristo quando curava, ou as respostas inteligentes dele. Augusto Cury argumenta que são inconstrutíveis para a mente humana. Nenhum homem conseguiria escrever tamanha criatividade.